Há um tempo atrás eu estava em alguma rede social e vi essa notícia aqui. O livro de Eragon ia receber uma nova adaptação. Isso me deixou bastante empolgado, porque eu adoro esse livro, que é meio subestimado, eu sei, mas fazer o quê? Eu gosto de fantasia medieval. Eu sei que o livro já tem uma adaptação, que é esse filme aqui, que é até um bom filme, mas não é uma boa adaptação de Eragon. E para você que não conhece nada da história, eu vou trazer um pouco dela aqui. Em uma noite escura nas terras de Alagaésia, que é a Terra-média onde se passa a história, 3 elfos cavalgam em uma estrada, em meio a uma floresta. Um dos elfos, na verdade uma elfa chamada Arya, carrega em seu cavalo uma pedra azul muito especial. O que eles não sabem é que, em meio ao breu da floresta, se esconde um espectro e seus capangas urgaus, que estavam prontos para roubar os objetos dos elfos. Os elfos então são emboscados, 2 deles acabam mortos e o espectro incendeia a floresta. Em desespero, a elfa usa magia para transportar a pedra para um local seguro, mas acaba sendo capturada pelo espectro. Longe dali, um rapaz caçava nas perigosas montanhas da Espinha. Ele estava prestes a atirar sua flecha em um cerro quando um clarão e um estrondo acontecem ao mesmo tempo, assustando os animais. Eragon até tenta acertar um deles, mas sem sucesso. Então ele se aproxima daquilo que causou o estrondo, ele vê o objeto e percebe que aquilo poderia ser perigoso, mas ele podia vender. Ele leva a pedra com ele até a aldeia de Carvahal. Chegando lá, ele entra no açougue de Sloan, a fim de barganhar com o açougueiro para comprar alguma carne. O açougueiro até aceita de primeira vista, mas assim que Eragon diz que achou aquilo nas montanhas amaldiçoadas da Espinha, o açougueiro se espanta e o manda ir embora. Os dois acabam discutindo, e depois de um tempo, Rost, que era o ferreiro da vila, aparece ali para acalmar a situação. O ferreiro então compra as carnes para Eragon, mas recusa a pedra como pagamento, e acaba o chamando para trabalhar quando seu outro ajudante fosse viajar. Eragon aceita prontamente e mais tarde acaba voltando para sua casa, que fica um pouco afastada do vilarejo. Ele mostra a pedra para o seu tio Garrou e seu primo Goran, que era a única família que ele tinha. O tempo passa e eles vão ficando sem suprimentos, até que a caravana dos mercadores vai para a aldeia e eles vão atrás. Eragon procura um especialista em joias para avaliar a pedra, e ele avalia até que muito bem, diz que nunca viu algo tão resistente, porém não iria comprar. O mercador fala também de estranhos acontecimentos na Alagaésia, vilarejos sendo atacados por urgaus e um espectro, inclusive os próprios mercadores passaram por algo assim também. Eragon entra em uma taverna, onde 2 mercadores que estavam por ali estavam contando sobre a situação do reino e que Galbatorix, o rei, estava se esforçando para proteger todos dos Urgaus e dos Varden, que eram um grupo contra o reino. Só que ninguém acreditou muito nessa história, pois o Império nunca foi bem visto pelas pessoas do vilarejo. Eragon sai da taverna e vê Goran e Catelyn em uma viela se beijando. Mais tarde, Eragon se reúne com os outros moradores em volta dos trovadores, os contadores de história dos nômades, para ouvir o que tinham para contar. Algumas histórias velhas, outras histórias novas, até que finalmente Brawl, o contador de histórias do próprio vilarejo de Carvahal, dá um passo à frente para contar uma história. E essa era uma história que Eragon ainda não conhecia. E gente, eu pensei um pouquinho e eu vou acabar lendo uma parte do livro aqui para vocês, porque é uma parte bem importante. É a parte que Brawl fala sobre o Galbatorix. Vamos lá. As areias do tempo não podem ser detidas. Os anos passam, quer queiramos ou não. Mas podemos nos lembrar. O que foi perdido pode, entretanto, viver na nossa memória. O que vocês estão prestes a ouvir é imperfeito e fragmentado. Mas guardem tudo com cuidado, pois sem vocês isso não poderá existir. Passo a vocês agora uma lembrança que foi esquecida, escondida na bruma nebulosa que repousa atrás de nós. Antes dos pais de seus avós nascerem, e sim, antes mesmo dos pais deles, a Ordem dos Cavaleiros de Dragão foi formada. Proteger e guardar era a missão. Durante milhares de anos eles tiveram sucesso. A proeza na batalha era inigualável, pois cada um tinha a força de 10 homens. Eram imortais, a não ser que uma lâmina ou veneno os atacassem. Seus poderes eram usados apenas para o bem, e sob a proteção deles, cidades e altas torres foram construídas. Enquanto mantiveram a paz, a terra prosperava. Foi uma época de ouro,
Os elfos eram nossos aliados e os anões nossos amigos. A riqueza enchia as cidades e os homens prosperavam. Mas chorem, pois isso não podia durar muito tempo. Embora nenhum inimigo pudesse destruí-los, eles não tinham como se proteger de si mesmos. E aconteceu, no auge do poder, que um menino chamado Galbatorix nasceu. Aos 10 anos, ele foi testado segundo o costume, e descobriu-se que um grande poder residia nele. Os cavaleiros aceitaram-no como um deles. Ele passou pelo treinamento superando todos os outros em habilidade. Dotado de uma mente veloz e um corpo forte, ele ascendeu rapidamente na hierarquia dos cavaleiros. Alguns viram a rápida ascensão como um perigo e alertaram os outros, mas os cavaleiros ficaram arrogantes por causa de seu poder e ignoraram o aviso. Infelizmente, o infortúnio nasceu naquele dia. Então, logo depois que o seu treinamento terminou, Galbatorix fez uma imprudente viagem com 2 amigos. Voaram para longe, para o norte, noite e dia, e passaram pelo território remanescente dos Urgaus, imprudentemente pensando que seus novos poderes o protegeriam lá. Em um grosso lençol de gelo que não derrete nem no verão, sofreram uma emboscada enquanto dormiam. Embora os amigos e os dragões deles tivessem sido assassinados e ele tivesse sofrido grandes ferimentos, Galbatorix matou seus adversários. Tragicamente, durante a luta, uma flecha perdida atingiu o coração do seu dragão. Sem ter o conhecimento necessário para salvá-lo, o animal morreu em seus braços. Assim, as sementes da loucura foram semeadas. Galbatorix vagou sem esperança naquela terra desolada, procurando a morte. Ela não conseguia atingi-lo. Embora ele se lançasse sem medo contra qualquer coisa viva, os Urgaus e os outros monstros logo fugiram de sua forma assombrada. Durante esse tempo, presumiu que os cavaleiros poderiam conceder a ele outro dragão. Incentivado por esse pensamento, iniciou a árdua jornada de volta. A pé, atravessando a espinha, o território que sobrevoou sem fazer nenhum esforço nas costas de um dragão, exigia dele agora meses para atravessá-lo. Ele podia caçar usando magia, mas frequentemente passava por lugares onde os animais não andavam. Então, quando seus pés finalmente deixaram as montanhas, ele estava à beira da morte. Um fazendeiro o encontrou caído na lama e chamou os cavaleiros. Inconsciente, foi levado para os domínios deles e seu corpo foi curado. Dormiu durante 4 dias. Ao acordar, não deu sinal que sua mente estava perturbada. Quando foi levado perante o conselho reunido para julgá-lo, Galbatorix exigiu um outro dragão. O desespero no pedido revelou sua demência e o conselho viu que ele realmente era. Depois de ter recebido uma negativa, Galbatorix, através do espelho retorcido de sua loucura, começou a crer que a culpa do dragão ter morrido era dos cavaleiros. Noite após noite, ele remoía essa ideia e bolou um plano para se vingar. Encontrou um cavaleiro que simpatizou com ele. Ali, suas palavras traiçoeiras criaram raízes. Devido a uma argumentação persistente e ao uso de segredos obscuros que aprendeu com o espectro, ele incitou o cavaleiro contra os mais velhos. Juntos, traiçoeiramente, enganaram e mataram um dos anciões. Quando o ato detestável foi realizado, Galbatorix voltou-se contra seu próprio aliado e o exterminou, sem dar qualquer aviso. Os cavaleiros encontraram ele depois, com sangue ainda pingando de suas mãos. Um grito partiu dos seus lábios e ele fugiu para dentro da noite. Devido a ser sagaz na sua loucura, não conseguiram achá-lo. Durante anos ele se escondeu nas terras desoladas como um animal caçado, sempre vigilante contra seus perseguidores. A atrocidade cometida não foi esquecida, mas com o passar do tempo, as buscas cessaram. Depois, devido a um momento de infortúnio, ele encontrou um jovem cavaleiro, Morzan, forte de corpo, mas de mente fraca. Galbatorix convenceu-o a deixar um portão destrancado na cidade de Irileia, que hoje é chamada de Urbain. Por esse portão, Galbatorix entrou e roubou um filhote de dragão. Ele e seu novo discípulo se esconderam em um lugar maléfico, onde os cavaleiros não ousavam se aventurar. Lá, Morzan virou aprendiz das artes ocultas, aprendendo segredos e magias proibidas que nunca deveriam ser reveladas. Quando seu aprendizado terminou e seu dragão negro Shuriken estava crescido, Galbatorix revelou-se ao mundo. Tendo Morzan ao seu lado, juntos lutaram contra qualquer cavaleiro que encontrassem. A cada morte, a força deles crescia. 12 dos cavaleiros juntaram-se a Galbatorix por desejarem poder ou por quererem vingança contra atos vistos como ofensas. Aqueles 12 com Morzan viraram os 13 renegados.
Os cavaleiros não estavam preparados e não resistiram ao massacre. Os elfos também lutaram amargamente contra Galbatorix, mas foram sobrepujados e forçados a fugir para os seus locais secretos, de onde nunca mais saíram. Somente Vrael, líder dos cavaleiros, conseguiu resistir ao Galbatorix. Mais velho e sábio, lutou para salvar o que podia e evitou que os dragões restantes caíssem nas mãos dos inimigos. Na sua batalha perante os portões de Doro Arieba, Vrael derrotou Galbatorix, mas hesitou no golpe final. Galbatorix aproveitou o momento e o feriu no lado. Gravemente ferido, Vrael fugiu para a montanha Utgard, onde ele esperava recuperar as forças. Mas isso não aconteceria, pois Galbatorix o encontrou durante a luta. Galbatorix deu um chute entre as pernas de Vrael. Com esse golpe baixo, ele ganhou domínio sobre Vrael e o derrotou com uma espada flamejante. Depois, conforme o poder corria por suas veias, Galbatorix proclamou-se rei de toda a Lagaésia, e desde aquele dia ele tem nos governado. Depois de terminar de contar a história, Eragon percebe que Brawl parecia estar com lágrimas nos olhos, e o tio de Eragon diz que só tinha ouvido Brawl contar aquela história uma vez, e que se o Império soubesse que ele contou essa história, ele estaria muito encrencado. Enfim, Eragon e sua pequena família voltam para sua casa, sem vender a pedra, mas o tio pôde comprar os suprimentos que eles precisavam. Eragon vai dormir, e durante a noite houve um forte chiado, que logo ele percebe que vem da pedra, que se balança e finalmente cai no chão. A pedra se racha, e como vocês provavelmente já sabem, de lá sai um dragão. Eragon toca o animal e sente a conexão entre ele e o dragão formigando em todo o seu corpo. Depois, só em sua mão, onde se forma uma cicatriz oval. Eragon meio que lê os pensamentos do dragão. Primeiro medo, depois fome e por aí vai. Eragon teve que esconder o dragão fora de casa, e com o passar das semanas o dragão ia crescendo, e a conexão mental e emocional entre os dois ia crescendo junto. Eles podiam se comunicar a vários metros de distância. Não era como se conversassem, mas Eragon enviava imagens mentais para o dragão, e o dragão compreendia e enviava imagens mentais de fome ou de outras coisas. Até que um dia, o dragão já estava muito grande, já voava, já caçava, mas não podia carregar alguém ainda. E Eragon decidiu que ia contar sobre o dragão para seu tio e seu primo, pois já estava ficando difícil esconder sua existência. Mas antes de fazer isso, ele iria dar um nome ao dragão. Ele aproveitou um dia que seu tio iria para a aldeia e pediu para ir com ele, a fim de falar com o contador de histórias Brawl, pois ele conhecia muito sobre dragões e seus nomes. Eragon foi se despedir e o dragão não se mostrou contente. Ele não queria que Eragon fosse embora. O dragão enviava imagens mentais para ele ficar, enquanto Eragon enviava imagens mentais dizendo que ia ficar tudo bem. Até que Eragon, o dragão, disse sua primeira palavra na mente de seu cavaleiro.